Meus queridos, então, falar sobre o futuro. O que é o futuro para você? O que é o futuro para você? Às vezes nós estamos tão preocupados com o presente, por causa da pandemia, por causa de tudo isso. Às vezes vivendo o passado, olha para o passado e tudo só traz o passado para o presente, as dores do passado agora. Ah não, a crise que eu tive no passado e agora vou ter outra crise, e aí fica preso a isso. E às vezes quando olha para o futuro, olha com preocupação. Olhamos da forma errada. Então, o que é o futuro para você? Como você tem vivido o seu presente? Então, são duas perguntas muito importantes. O que é o futuro para você? Ou seja, o futuro é preocupação? O futuro é dor? É medo? É medo de coronavírus? É medo de quebrar? É medo de não ter dinheiro? É medo de não ter o que comer? O que é o futuro para você? E como é que você tem vivido o seu presente? Será que talvez você possa estar vivendo o seu presente com essa preocupação do futuro, com essa ansiedade do futuro? Ou vivendo o presente também paralisado, com o medo das coisas que estão acontecendo? Talvez até com medo do futuro, né? Porque essa questão do fique em casa, queira ou não, ela, mesmo que sendo necessária, ela desenvolve em nós um medo. Sim ou não? Ela desenvolve na nossa mente um medo. Você pode ver que você nota muitas e muitas pessoas apavoradas. Não só com medo, não estou falando só de medo, mas apavorado. Ou seja, um grau de medo maior. De forma que fala assim, não, eu não posso pegar, porque se eu pegar eu vou morrer. Já dando destino a algo que nem aconteceu e nem sabe se vai acontecer. Visualizando um futuro tenebroso, um futuro de morte, um futuro de dor, um futuro que aonde vai existir é a morte porque pegou o coronavírus. Olha só como que é perigoso, nós nos alimentarmos de pavor, de medo, porque isso vai mudar como nós enxergamos o nosso futuro. E o seu presente hoje, o agora, que em tempos atrás era visto como o futuro, né? Você está vivendo o presente hoje, mas antes ele era o futuro daquele passado bem próximo. Ele é fruto de como você enxergava o futuro. Como assim? A realidade que você está vivendo agora, ela é fruto de como você enxergava antes, ontem, o seu futuro. Pode ter certeza. Pastor, mas antes eu não enxergava no meu futuro uma pandemia e agora eu estou vivendo uma pandemia. Veja só, a pandemia é algo global em que era algo inevitável. Estava escrito na Bíblia. Muitas coisas, não há nada que nós possamos fazer, elas vão acontecer. Amém, sim ou não? Elas vão acontecer. Mas tantas outras coisas nós podemos fazer. Muitas coisas que está relacionado a você, ao seu lar, à sua casa, ao seu estilo de vida, é de responsabilidade sua, de como você vai enxergar o seu futuro, de como você vai agir hoje para viver o amanhã. E às vezes, em tempos atrás, você possa ter tido medo, possa ter enxergado um futuro de dificuldades, um futuro de crise, um futuro de conflito conjugal, um futuro, não, eu tenho medo de casar porque depois eu posso separar, porque meus pais separaram, talvez isso lá atrás. Aí hoje, no meio de uma pandemia dessa, talvez você possa estar vivendo uma crise no relacionamento. Ah não, eu tenho medo de ter filhos porque esse mundo, né, do jeito que está, é muito difícil ter filho, e os filhos podem se perder,
e tem muitas coisas para poder ficar viciado, né? E tem drogas e tudo. E aí talvez hoje você está vivendo uma realidade onde os seus filhos estão vivendo, não viciado em drogas, talvez não viciado em álcool, mas talvez viciado em tecnologia, talvez viciado em redes sociais, viciado em séries, que isso também é um vício. O vício não é algo só concernente ao corpo, né? Ao que o corpo deseja fazer, né? Que tem a questão da abstinência. Não, eu quero, eu preciso. Isso aí primeiro vem na mente. Então o vício ele é plantado na mente. Então a pessoa que é viciada em droga é a mente que pede aquela droga. A pessoa que é viciada em algo é a mente que pede o álcool. E a pessoa que é viciada em tecnologia é a mente que pede a rede social, o WhatsApp, a tecnologia. E isso tem vários maus. Então, sim, o futuro que você está vivendo hoje, ele é fruto de como você enxergava no seu passado esse momento. Não estou falando da pandemia, mas eu estou falando dos seus resultados pessoais, lá no seu lar, na sua casa, na sua vida financeira, no seu trabalho. Então, aí vem a pergunta. Pastor, então é possível, será que é possível eu mudar o meu futuro de amanhã? Quem acha que é possível você mudar a realidade do seu futuro de amanhã? Quem acha? Diga assim. Você que está aí no meio online, fala, sim, eu acho que é possível, sim. Ou você acha que não, digita aí, não, eu acho que não. Não é possível mudar o meu futuro de amanhã. Então, quem acha aqui que não é possível? Alguns levantaram que sim, quem acha que não é possível, assim, não é nada que eu possa fazer que vai mudar o meu destino de amanhã, o meu futuro de amanhã. Quem é que acha que não é possível? A resposta é sim e também não. Como assim, pastor? É possível você mudar o seu futuro de amanhã, como também não é possível você mudar o seu futuro de amanhã. Agora eu não entendi nada. Eu estou perdido. Não, mas você vai entender. Fica atento aí que você vai entender. É possível sim você mudar o seu futuro de amanhã, baseado naquilo que está na sua responsabilidade de fazer. Então, como eu comecei falando aqui que o que você vive hoje é fruto de como você enxergava o seu futuro ontem, né? No seu presente que virou passado. Então, como os seus resultados de hoje é fruto daquilo que você agiu e fez ontem, fez no ano passado. Assim também tem coisas que cabe a você fazer hoje para que o seu futuro de amanhã aconteça conforme você visualiza. Então, a palavra do Senhor fala que nós não devemos andar pelas vistas naturais. Não é assim? Nós temos que andar pelas vistas espirituais. E isso ele está falando o quê? Que independente de pandemia, independente do que está acontecendo, enxergue o seu futuro segundo a palavra do Senhor. Enxergue o seu futuro segundo as promessas de Deus. Enxergue o seu futuro segundo a verdade que o Senhor tem a respeito da sua vida. Então, se você enxergar o seu futuro e começar a agir segundo essa verdade, então sim, o seu futuro vai ser diferente da realidade que você está vivendo hoje. A realidade no seu casamento vai ser diferente da realidade que talvez você está vivendo hoje. A realidade dos seus filhos, sua realidade financeira vai ser diferente daquilo que você está vivendo hoje. Agora, também, da mesma forma, tem situações que não há nada que você possa fazer. Elas vão acontecer. Então, tem coisas que estão escritas na Bíblia que vai acontecer, e isso vai acontecer. Você pode fazer o que for. Então, a palavra do Senhor diz que haverá pandemias. Responde para mim, tem como alguém controlar a pandemia? Já foi provado que não, né? A palavra do Senhor diz que haverá terremotos. Tem como controlar o terremoto? Não tem como. Haverá pestes. E isso vai acontecer. E se isso faz parte do seu futuro de amanhã, como tem sido
como tem sido parte, não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Mas aquilo relacionado à sua vida particular, a responsabilidade do seu futuro é sua. Amém? Sim ou não? Então, se a responsabilidade do seu futuro é sua, como, por exemplo, a Bíblia diz que se você honrar pai e mãe, você vai ter longevidade de vida. Amém? O que está dizendo? Se a palavra do Senhor está falando que você vai ter longevidade de vida, significa que seus dias serão prolongados. É possível mudar o futuro? Sim. A própria Bíblia está falando isso. Honra seu pai e tua mãe. E terá vida em abundância. Isso é uma promessa de Deus. É uma promessa. Preocupado com o de comer, o de beber, o de vestir. Preocupado com as coisas. Fala assim, preocupado com as coisas. Pare de se preocupar com as coisas. Nós não temos que se preocupar com as coisas. O que adianta, sinceramente, o que adianta você se preocupar com o de comer, com o de beber, se a sua vida está se acabando em depressão, em ansiedade, nos relacionamentos conjugais, no relacionamento com seu filho? O que adianta você estar preocupado com as coisas e a sua vida está desabando? É isso que Jesus está falando aqui. O que adianta você estar preocupado com as coisas e a sua vida espiritual está desse tamaninho? Não existe relacionamento com Deus, não existe tempo de oração, não existe leitura da palavra. Ei, a vida é muito maior do que a comida. É muito mais o seu corpo do que as vestimentas. O que adianta você preocupar com de vestir, não, se eu tenho a roupa, se está bonito, se não está? Se o seu corpo, você desonra ele na frente de Deus. Com a pornografia, com a masturbação, com coisas que fazem o seu corpo estar em pecado. É isso que Jesus está dizendo. Por que é que nós estamos nos preocupando com as coisas se a vida é mais importante do que as coisas? Por que você está preocupado com o corpo com o de vestir se o corpo é mais importante? Ou seja, a sua vida de santidade é mais importante do que isso. Não se preocupe com isso. Pare de se preocupar com isso. Aonde é que está o seu foco? Jesus está falando assim, pare de colocar o foco nas coisas. Coloque o foco na vida. Se lá na sua casa, se aí na sua casa existe um problema conjugal, é porque os seus focos estão nas coisas. Pode ter certeza. Você está valorizando os pequenos probleminhas, os pequenos conflitos e deixando de focar na pessoa que Deus colocou do seu lado para viver nessa terra, para você honrar, para amar, para respeitar. E aí, por causa de pequenas coisas, o lar está em conflito. O casamento está em conflito. O que adianta? E por que é que o seu foco está nas coisas e os seus filhos? Talvez estar, como nós falamos aí, em vícios. Viciado em tecnologia ou em droga ou em álcool. Aonde é que está o seu foco? Aonde é que está o foco do seu futuro? Só há, como eu disse aqui, duas formas de que você consegue mudar a realidade que você tem vivido. E a primeira dela é você parar de preocupar. Pare de preocupar com as coisas. Comece a focar no Senhor. Comece a focar naquilo que o Senhor tem para você. Comece a focar nessa verdade. Comece a focar na vida. Comece a focar nos seus relacionamentos. Comece a focar no estilo de vida que você tem vivido, que você tem agido. Comece a focar. Mude. Mude a direção da sua visão. Aí sim, você vai conseguir mudar a realidade. Porque às vezes nós estamos olhando para os resultados, preocupados com os resultados que estamos tendo. Preocupado com o salário, ou com o emprego que não tem, ou com o emprego que está prestes a perder. Estamos preocupados com essa realidade. Preocupado em pegar ou não o coronavírus. Estamos preocupados. E aí isso, a preocupação, entenda bem. Por que Jesus falou para você não se preocupar? Porque a preocupação, ela tira o seu foco do Senhor e coloca o seu foco limitado
as coisas que você está preocupado. E se você está com o foco nas coisas que você está preocupado, então você não vai conseguir mudar a realidade que você está vivendo. O que você está vivendo hoje, e você está aqui preocupado com isso, amanhã você vai estar do mesmo jeito, e depois do mesmo jeito, e aí sabe como que vai ser o seu futuro? Desse jeito aqui, preocupado com as coisas do agora, preocupado com o de comer, com o de vestir, com o de beber, preocupado, com o emprego do agora, preocupado. Então pare de preocupar. A preocupação limita a sua visão. Amém? Vocês estão entendendo? Mude o foco. Olhe para a visão de futuro que Deus tem para você. Comece a olhar para a palavra do Senhor, que Deus diz que você é. Olhe para a paternidade de Deus na sua vida. Olhe para o propósito que Deus tem para a sua vida. Pare de olhar para os problemas e olhe para o Deus que resolve todos os problemas. Não tem aquela frase que fala assim, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não é assim? É assim. Pare de focar nos problemas. Amém? Então essa é a primeira coisa. A segunda, o texto responde para a gente a segunda. Então no verso 33, agora, do Mateus 6, 33. Busque, pois, em o quê? Primeiro lugar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, sai do foco daqui, do problema, tira o foco aqui, das coisas de comer, de beber, de vestir, da aflição e olha para o reino de Deus. Começa a focar no reino de Deus. Começa a focar no Senhor, nas promessas dele, no seu propósito de vida, naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Começa a focar aqui, reino de Deus e a sua justiça. Aí sabe o que vai acontecer com essas coisas? Elas vos serão acrescentadas naturalmente. Amém? Amém? Você confia nessa palavra? Você crê nessa palavra? Amém? Você crê nessa palavra? Diga assim, eu creio. Escreve aí, eu creio. Eu creio. Tá, se você crê nessa palavra, então fala para mim, por que é que então você não está vivendo? Por que é que então você anda preocupado? Por que é que você anda olhando só para os problemas, para as coisas do agora? Pare de se preocupar. Viva o que você crê então. Não creia só de boca para fora, mas creia do seu coração, confia no Senhor. Confia no Senhor. Pastor, mas eu tenho buscado o reino de Deus. Às vezes você pode falar, não, pastor, eu tenho buscado o reino de Deus. Você quer saber se você tem buscado o reino de Deus de fato, mesmo ou não? Porque falar que tem buscado o reino de Deus é fácil. Fala aí, eu tenho buscado o reino de Deus. É fácil, né? Falar é fácil. Não, eu busco o reino de Deus. Não, eu busco. Você quer saber se realmente você busca o reino de Deus? Quem quer saber? Amém? Olha para a sua vida. Então olha para a sua vida. Aí você vai saber se você tem buscado o reino de Deus. Se você olhar para a sua vida e na sua vida não existir preocupação, olha bem o que eu estou dizendo. Se você olhar para dentro de você e lá não existe preocupação, então significa que você tem buscado o reino de Deus. Primeiro sintoma, primeira característica de que você tem buscado o reino de Deus é não existir preocupação. Amém, sim ou não? Faz sentido ou não? Porque a palavra do Senhor está falando que se você buscar o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas, então você não está preocupado com as coisas. Sim ou não? Então, olhe para a sua vida. Se não existe preocupação, então é uma característica que você pode realmente estar buscando o reino de Deus. E isso não está, irmão, ligado ao quanto você tem de dinheiro ou o quanto você tem de dívida.
Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe o tanto que eu estou devendo. Senão o senhor estaria preocupado. Ah, é porque o senhor não sabe as contas que eu tenho para pagar, o senhor não sabe como é que está os mantimentos aqui em casa, senão você estaria preocupado. Ah, não, o senhor não sabe a quantidade de roupa que eu tenho, senão você estaria preocupado. Preocupação não tem nada a ver com dinheiro. É inteiro não ter dinheiro. Amém? Sabe por quê? Existem ricos, bilionários, que estão preocupados. Sim ou não? Existem ricos bilionários que estão preocupados. E nesse momento de pandemia, estão aí que estão preocupados mesmo. Não vou perder dinheiro, a empresa vai ficar em dificuldade e começa a ficar só preocupado. E existem pessoas que também talvez não têm dinheiro, que estão vivendo talvez na miséria e estão preocupados. Então, como é que nós temos bilionários que estão preocupados e pessoas que não têm dinheiro ou estão cheias de dívida preocupadas? Então, a preocupação, ela não tem nada a ver com dinheiro. Ela tem a ver a como que você está olhando, para onde você está olhando. É você estar olhando para as coisas, olhando para a situação, é que gera essa preocupação. Então, se você passar a buscar o reino de Deus, você tendo muito ou pouco dinheiro, todas as coisas serão acrescentadas. A preocupação tem que estar longe. Amém? Aí você pergunta, pastor, mas e aí então? As coisas vão cair do céu? Será que as coisas vão cair do céu? Então eu não vou preocupar mais não, beleza. Então, a partir de agora eu vou só orar, vou buscar o reino de Deus, tá? E as coisas vão cair do céu? Eu falei assim, a água pelo menos vai cair. Deixa eu te dizer. As coisas realmente elas não caem do céu. E talvez você já ouviu muitas vezes essa palavra e as pessoas falando para você, ei, para de preocupar com as coisas e busca o reino de Deus. Talvez você já tenha ouvido muito isso. E Deus vai te suprir tudo. Mas talvez ninguém nunca tenha te dito como é que Deus vai suprir. Como é que Deus vai suprir todas essas coisas? A palavra, esse texto está falando que Ele vai suprir. Os pregadores e pastores já falaram para você, não, Deus vai suprir. Foca no reino dEle, Ele vai suprir. Mas talvez ninguém nunca tenha dito para você como é que isso vai acontecer. E aí o fato de você não enxergar como que isso vai acontecer, começa talvez a gerar outra preocupação. Ou dúvida. E aí essa dúvida começa a concorrer com a sua fé. E aí você volta a estar preocupado. Então eu vou falar para você como é que Deus vai suprir todas essas coisas. Você quer saber? Amém? Você quer saber aí na sua casa? O que a Bíblia diz, como é que Deus vai suprir as coisas materiais que talvez você está preocupado? O como? Abre a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, verso 13. Aqui fala sobre a sabedoria. Depois lê esse capítulo todo. Esse capítulo fala sobre a sabedoria. E no reino de Deus está a sabedoria, que é o próprio Espírito Santo. A sabedoria é o próprio Espírito Santo. Amém? Então, no reino de Deus está a sabedoria. Então, ao buscar o Espírito Santo, ao buscar a sabedoria, quando você está focado no reino de Deus, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, cumprindo o seu propósito nessa terra, buscando a sabedoria, sabe o que acontece? Capítulo 3, verso 13. Sabe o que é que tem nas mãos da sabedoria? Como é feliz o homem que acha sabedoria. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Talvez você não está vivendo a felicidade plena porque talvez você não encontrou a sabedoria. Não encontrou o Espírito Santo. Para você viver intimamente com Ele. O homem
quem obtém entendimento. Como é feliz. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, só para começar, se você está preocupado com as coisas dessa terra, com os bens materiais, com a riqueza, você está realmente totalmente fora do caminho, do percurso. E tem algo muito maior para você. Por isso que o reino de Deus, ele é muito mais. Por isso que o Senhor falou assim, ó, é muito mais do que você possa pedir ou pensar ou imaginar. É algo que jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus preparou para você. É por isso que o Senhor está falando que a vida é mais do que as coisas. E quando você busca o reino de Deus e encontra a sabedoria, ela é muito maior, muito mais proveitosa do que a prata e rende muito mais, multiplica muito mais do que o ouro. E é mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E sabe o que é que ela tem nas mãos dela? Nas mãos. Na mão direita da sabedoria, ela lhe garante vida longa. Ela lhe garante. A sabedoria lhe garante. Ela traz garantias para você. Vida longa. Fala assim, vida longa. Lembra que Jesus falou, não é a vida maior do que as coisas? Então, quando você busca a sabedoria, por isso eu estou falando, leia os provérbios. Quando você busca a sabedoria, que é o próprio Espírito Santo de Deus, então ela lhe garante vida longa. Fala assim, vida longa. E na mão esquerda, a sabedoria lhe garante riqueza e honra. Fala assim, riqueza e honra. Riqueza e honra. Ou seja, as coisas serão acrescentadas. Amém? Então, eu te pergunto, o que ou quem é que você tem buscado? Olhando para essa palavra, quem é que você tem buscado? O que é que você tem buscado? Olha para a vida que você vem tendo. Olhe para a sua vida. Olhe para os seus resultados. E ele vai dizer quem ou o que você tem buscado. Qual é o resultado que vai ter? Da forma como você tem agido. Se você tem se preocupado, andado em preocupação, em medo e aterrorizado, e focado no problema, focado nas coisas, sinceramente, sobre essa palavra e o que Jesus ensina aqui, como é que vai ser seu futuro? Então muda o seu futuro. Muda a realidade que você tem vivido. Isso está nas suas mãos. E só é possível buscando Deus em primeiro lugar, deixando de preocupar. Você vê a terra prometida? Quando você olha para o seu futuro, você tem enxergado as promessas de Deus? Ou você tem enxergado mais uma vez crises, problemas, fome, dificuldades, perda de emprego? O que é que você tem enxergado? Cada um vai viver no seu futuro aquilo que você está enxergando hoje. Cada um de você e eu, aquilo que eu enxergar do meu futuro é o que eu vou viver. Pode ter certeza. E isso foi o que aconteceu e que está registrado na palavra do Senhor. Quando existia para um povo de Deus uma promessa de uma terra prometida, e aquele povo chegou diante dessa terra prometida. E aí então espias foram até aquela terra. E aí vocês sabem que daqueles 12 espias, 10 voltaram enxergando um futuro de quê? De morte, de dor, de dificuldade. Não, naquela terra só tem gigantes e vai ser difícil, nós vamos morrer lá. Foi isso que eles enxergaram. E apenas 2, Josué e Caleb, enxergou diferente. Chegou e falou, não, nós vamos vencer. A terra realmente ela emana leite e mel, é extraordinário o que Deus prometeu para nós e nós vamos tomar posse e vamos vencer. 2 visões diferentes a respeito da mesma terra. E as 2 visões, o
que aconteceu? Aconteceu. As duas visões aconteceram. Porque assim como você enxerga, é assim que vai acontecer. Assim como você enxerga o seu futuro, vai acontecer. Deus tinha promessa para aquele povo. Não, eu vou te tirar do Egito e vou te colocar numa terra que manda leite e mel. A promessa era para todo aquele povo. Só que na caminhada, a visão deles era só de morte, de destruição, de medo. E só reclamavam. E reclamavam de Deus, e reclamavam do líder deles, reclamavam que não ia conseguir, que Deus tirou eles daquele lugar para poder morrer no deserto, e reclamavam. Será que não parece com a gente hoje? Reclamando com a vida que está tendo, reclamando de que talvez está faltando emprego, reclamando do governo, reclamando da liderança, e reclamando. E aí deixa de olhar para a promessa que Deus tem para você, deixa de olhar para a vida abundante que Deus tem e olha para o problema. E fica aqui, no problema, olhando para as coisas, focado nas coisas, e aí não foca na promessa. Você vai viver aquilo que você tem enxergado. Então pare de olhar e de se preocupar. Busque o reino de Deus. Os 12 viveram o que eles enxergaram. E não só eles, como também as tribos e aqueles que estavam com ele. Então você quer viver uma realidade diferente do que você tem vivido hoje? Mude o seu foco. Mude como você tem enxergado. E olhe para Deus. Busque o reino de Deus. E eu agora quero finalizar aqui, contando um breve testemunho da minha vida. De algo que eu vivi. De como eu enxergava a destruição. E algo recente, 2017, 2018, na verdade, 2016 e 2017, entrando, começo ali de 2018, eu vivi a maior crise da minha vida. As maiores dificuldades na minha vida, em todas as áreas. Na área financeira, na empresa. E olha que naqueles momentos, a empresa estava faturando, vendia muito. Naquele momento, eu estava sendo ordenado a pastor, naquela época. Então, posso dizer que ministerialmente a minha vida estava acontecendo. Eu estava caminhando, talvez a história que Deus queria que eu caminhasse. Só que eu estava focado em problemas. Eu enxergava só problemas. E aí mesmo as coisas sendo realizadas na minha vida, eu acabava vivendo os problemas. Mesmo talvez eu tendo oportunidade de viver um sucesso, de viver o extraordinário de Deus, eu vivia naquele momento os problemas. Porque eu estava com foco nos problemas. Então, eu tinha problema na minha família, problema de relacionamento com os pais. Estava tendo problema na minha liderança na igreja. Com o meu pastoreio, eu estava tendo problemas. Estava tendo problemas na minha casa, nos meus relacionamentos. Estava tendo problemas sérios financeiros, grandes dívidas, muitas dívidas e problemas. Sabe por quê? Eu estava com o meu olho para as coisas, focado e preocupado. Eu andava preocupado. E eu vou quebrar. Era isso que eu pensava. Eu vou quebrar. Não vai ter jeito, eu já estou falido. Não, esse negócio de ser pastor não é para mim. Eu estou arruinando com a minha família. Né? Muitas famílias se acabaram porque o pastorado acabou prejudicando o lar, prejudicando o relacionamento, prejudicando os filhos. E eu comecei a olhar para aquilo, a comunicar aquilo, a enxergar aquilo, e isso foi me destruindo. E o meu psicológico começou a pensar só nos problemas, e eu comecei a viver um medo, um pavor de que ia dar tudo errado. Eu estava diante de uma terra prometida, só que enxergando só destruição. Eu estava diante das promessas de Deus, só que enxergando só limitação, dor, destruição. É assim que eu estava.
E aí então, Deus mudou a minha visão. Impactado pela palavra de Deus e libertado pela palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que liberta, e por isso eu creio que você está sendo libertado hoje por essa palavra, que é possível sim a sua realidade mudar, é possível sim você viver muito melhor do que você está vivendo, ter um relacionamento muito melhor do que você tem tido. Tá bom, ainda pode ficar melhor. O meu relacionamento com meus filhos está bom, ainda pode ser muito melhor. Não, minha vida financeira está boa, ainda pode ser muito melhor. Eu creio nisso, porque isso aconteceu comigo. Quando a verdade do Senhor veio e mudou, e aí a palavra que veio ao meu coração é que eu deveria parar de olhar pelas vistas e começar a olhar pelo Espírito, com os olhos espirituais. Buscar de fato o reino de Deus, parar de preocupar. Então, quando eu parei de preocupar e mudei a minha visão, comecei a olhar para o reino de Deus e agir agora segundo a palavra do Senhor, agindo de acordo com o propósito que Ele tinha para mim, exercendo o chamado dEle, então as coisas começaram a mudar tremendamente. E aí então, de dívidas altíssimas, dívidas e muitas dívidas, eu comecei a ter as contas pagas e dinheiro sobrando. De problemas na minha liderança pastoral, eu passei a ter agora, uma liderança que começou a andar em conformidade com a palavra, unido. Em problemas que eu tinha com os meus familiares, com pais, com irmão, com cunhados, eu comecei agora a viver outra situação de harmonia, de alegria. Porque eu parei de olhar para o problema. Parei de comunicar que eu ia perder, que eu ia quebrar, que eu ia ter problemas. E comecei a buscar o reino de Deus. É isso que Deus quer para você. Então é possível sim mudar o futuro. É possível eu conseguir mudar a realidade que eu estava vivendo. Hoje eu vivo outra realidade totalmente diferente. E naquele momento lá que eu estava em crise, o país também estava em crise. E eu culpava o governo. Eu culpava as pessoas, eu culpava Deus. E eu culpava. Tudo eu tinha uma desculpa. E eu falo para você, pare de ter desculpas. Pare de culpar. E hoje, sabe o que eu tenho para dizer para você? Hoje, a minha vida, mesmo tendo uma crise mundial, hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Mesmo em meio a uma pandemia onde tem pessoas morrendo, pessoas perdendo, hoje eu posso falar para você, eu vivo os melhores dias da minha vida. E eu falo isso com alegria. Sabe por quê? Porque quando eu passei a focar no reino de Deus, quando eu passei a buscar esse reino, a sua justiça, então todas as coisas passaram a acrescentar na minha vida. E aí então agora a empresa prospera. E ela nunca prosperou tanto quanto ela tem prosperado. E ela nunca cresceu tanto como ela tem crescido. E é um momento de crise. Agora, mesmo que o mundo esteja em crise, mesmo que esteja guerras, assim como aquela terra prometida, haveria uma guerra a se lutar, mas o resultado vai depender de como você enxerga, de aonde está o seu alvo. O que é que você está buscando em primeiro lugar? Hoje, eu vivo o melhor na minha casa, eu vivo o melhor, os melhores dias na minha empresa, os melhores dias na minha liderança. E você pode viver, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de pandemia, você pode sim viver os melhores dias da sua vida. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer para você. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E em Cristo Jesus, a palavra que eu tenho para você é que você é mais que vencedor. Amém? E ainda que esse tempo se acabe, e ainda que se você pegue essa doença, e talvez você morra, pastor, como é que pode? Se eu morrer hoje, sabe o que vai acontecer?
eu vou viver o melhor dia da minha vida. Se eu morrer agora, sabe o que é? Sabe qual o sentimento? Sabe o que é que eu vou estar? No dia mais feliz da minha vida. Porque a certeza que eu tenho é que esse tempo que é passageiro, e o que eu tenho vivido e semeado, eu tenho buscado, eu tenho acumulado tesouro no céu. Então, se eu não estiver nessa terra, daqui a 10 minutos, eu vou estar feliz da vida, porque eu sei aonde eu vou estar. Eu sei que eu vou estar na eternidade. Então eu pergunto para você, para que se preocupar com essas coisas? Para que se preocupar com as coisas dessa terra? Não precisa se preocupar com as coisas dessa terra. Você nem sabe se você vai estar aqui daqui a 10 minutos. Não se preocupe, largue a preocupação, busque o reino de Deus, mude o seu foco, comece a andar por vista espiritual e não por vistas de olhos. Comece a viver o que Deus tem para você. Olhe para essa terra prometida, olhe para as promessas que Deus tem para você e enxergue elas e comece a viver elas. E se o seu tempo nessa terra se acabar, glorifique ao Senhor e viva a eternidade que Ele tem para você. Amém? Então, eu tenho uma pergunta para você. Se você quer hoje deixar de viver preocupado e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu quero orar com você. Quero orar com você aí na sua casa. Se você hoje quer deixar de buscar as coisas dessa terra e buscar o reino de Deus e viver as promessas dele, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você aí na sua casa ficasse de pé e eu quero orar com você. E se você está afastado do caminho do Senhor, se você está desviado, se você talvez já foi cristão e por causa de situações você se afastou do Senhor e anda preocupado e anda com os olhos nas coisas dessa terra e distante do Senhor, hoje é o dia de você mudar isso. Hoje é o dia de você mudar para onde você está olhando e começar a olhar para o seu alvo, que é Cristo. Agora, sabe por que eu mandei você colocar a mão no seu coração? Para que nesse gesto você tome uma decisão. Você coloca a mão no seu coração, falando assim: eu vou tomar uma decisão hoje. E essa decisão é parar de preocupar e começar a olhar para Cristo e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ter um relacionamento com o Senhor, ter um relacionamento de intimidade, de oração, buscar o reino de Deus e a sua justiça, olhar diferente, buscar a sabedoria, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu quero orar e ministrar isso na sua vida. Então, com a mão no coração e a outra mão estendendo assim para receber, receba do que eu vou declarar na sua vida hoje. Pai querido, Espírito Santo de Deus, Senhor, ó Pai, diante dessa palavra, que nós te agradecemos, Senhor, porque ela veio hoje na nossa vida, ó Pai, como um refrigério, como uma palavra, Senhor, ó Senhor, de ânimo, uma palavra, Senhor, aonde o Senhor diz para nós: não se preocupe com as coisas que você tem vivido, não se preocupe com agora, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então mesmo que você está em aflição, não se preocupe. Deixe a preocupação hoje. E hoje eu ministro no seu coração agora, em nome de Jesus, que toda preocupação seja arrancada do seu coração, toda preocupação seja arrancada da tua mente, toda difamação de Satanás seja arrancada da tua mente, e em nome de Jesus você viva as promessas de Deus. Eu ministro as promessas do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus eu ministro a correção da sua visão, que a sua visão seja corrigida hoje e agora, que em nome de Jesus aquilo que te preocupava, aquilo que assombrava, que trazia medo, que te paralisava, não paralisa mais. Em nome de Jesus seja arrancado, mas que você viva o extraordinário, que a sua visão esteja alinhada com a visão do Senhor, que os seus propósitos sejam o propósito que o Senhor
te deu para essa terra, que você viva o chamado dele para essa terra, que você viva as promessas dele em nome de Jesus, e que a terra prometida, aquilo que ele prometeu para você na eternidade, seja alcançada. Que ainda que hoje você não esteja mais nessa terra, que ainda que hoje você deixe o seu corpo, mas em nome de Jesus a eternidade que espera, ela seja o seu lugar de habitação. Isso que eu ministro em nome de Jesus, que você seja reconciliado com o Senhor, que o seu coração, a tua mente seja reconciliado com o Senhor, e que o teu nome seja escrito no livro da vida. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a sabedoria, o entendimento seja preenchida em sua mente. Em nome de Jesus, sua mente seja preenchida hoje, o seu coração seja preenchido hoje pela sabedoria, e todas as coisas sejam acrescentadas. Seja acrescentada nas suas finanças, seja acrescentada no seu relacionamento, seja acrescentado no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém.